Olá a todos, como é que vocês estão? Eu estou aqui em nome desse podcast Angélico, para mais um episódio. Estou aqui em presença com a psicóloga Daniele Pataco. Meu nome é Epson Araújo, também psicólogo tomista, mas quero dar um oi para Dani. Oi, Dani, como é que você Oi, está? Epson. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo ótimo, graças a Você Deus. aí? Então, é, da última vez a gente tinha iniciado, né, um episódio e a conversa foi tão boa assim, né? A gente acabou se concentrando tanto na conversa, né? Que a gente acabou esquecendo de explicar algo. Porque no início do episódio 2, né? A gente falou que íamos dizer qual era o porquê o nome do podcast Angélico. Foi E a mesmo, gente a gente se embolou ali, começamos a falar ali umas coisas bem legais e e a passou, gente né? acabou esquecendo, acabou passando batido. Então, assim, tô pegando até aqui ó, a arte do podcast. A gente vai falar o nome primeiro, o porquê do nome podcast Angélico, que basicamente é muito simples, mas explicar um pouquinho a arte também. E tem algo da arte que eu não expliquei para Dani ainda, eu vou explicar aqui para ela também ao mesmo tempo. Mas olha só, vamos lá, o Uhum. nome do podcast Angélico vem justamente é, vem justamente do Do Cláudio nosso São Tomás de mentor, né? Aquino, nosso mentor, São Tomás de Aquino. Ele tem essa alcunha de Doutor Angélico por conta, enfim, da sua magnífica inteligência, do reconhecimento filosófico, o reconhecimento intelectual. Então, ele recebeu carinhosamente essa alcunha, né, de doutor angélico, né, porque dentro da Igreja Católica ele, ao mesmo tempo, né, que ele é conhecido como doutor angélico, né, sua teologia, e isso é mais parte dentro da teologia, né, da escolástica, enfim, ele acaba recebendo também um crédito de uma teologia comum. Né, se dentro da Igreja Católica, se tiver alguma dúvida sobre algo teológico, né, vai para Santo Tomás, né, e o que o Santo Tomás falou sobre aquele assunto vai ser a posição de um senso comum, né? Uma posição de senso dentro da igreja. Então a gente acabou, né? A gente demorou algumas duas semanas, ô Dani, se não me engano, para descobrir um nome para esse podcast. Foi. A E gente pensou em várias possibilidades, mas quando encontrou isso aí foi foi, perfeito. foi perfeito, porque assim, né? É um pouco raro a gente ter um nome, né, de algo já dizendo substancialmente o que é aquilo. No caso de podcast. A maioria dos podcasts que a gente conhece por aí é muito raro, né? O ter podcast é alguma coisa. Às vezes acontece da gente encontrar, por exemplo, de alguma banda, né? Banda alguma coisa, né? Banda tal. Tem até, se não me engano, uma banda de MPB, né? Banda do Mar. Então, assim, é um pouco raro de a gente encontrar. Né? E aí, quando a gente fala podcast angélico e tal, já dá um ar de ser algo mais único. Né? E angélico pode causar uma espécie de curiosidade, assim, né, nas pessoas. E por que angélico? Sim. O que quer dizer isso, né, esse angélico? E, na verdade, é muito simples. Mas a arte provavelmente vai estar aí no episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. E aí já vale a pena dar uma descriçãozinha dentro dessa arte. O que acontece? A gente tem o símbolo da psicologia, e já vou começar sobre ele, porque é algo que eu não expliquei pra Dani, né? Porque eu acabei Uhum. fazendo, porque pintei ele de dourado. Acabei pintando ele de dourado porque a gente tem essas duas asas, e a Dani até vai falar dessas duas asas, porque foi ela que deu uma interpretação bacana sobre isso. Mas, no anjo, né? Quando a gente vê um anjo, né, a gente tem aquela auréola lá, né? Em cima dele, dourada. Então essa auréola dourada, a gente colocou isso como próprio, né, pensei isso, colocar como próprio símbolo, né, da psicologia. Então,
isso se transforma e a psicologia deve ser algo voltada, né, para a alma do ser humano no seu aspecto mais pleno, né, buscando aí dentro da sua alma intelectiva. Algo que nós temos em comum, né, em partes, vamos dizer assim, com os anjos. Então, tá transformado, né? Essa auréola aí tá transformada no símbolo da psique, por isso estar em dourado, e dá um destaque bem bacana para ela também. Foi essa ideia que eu pensei, tá, Dani? Isso nunca nem acabei falando para você, entendeu? Mas meio que isso. Porque se fosse algo, né, do anjo normal, seria aquele círculo assim em cima de alguma coisa, assim. Mas Sim, isso aí acaba se transformando dentro do é próprio símbolo da. santidade, né? Pois é. E sobre as asas, Dani, que você tem uma interpretação bem bacana, eu queria que você falasse, isso é muito bacana. Eu gostei dessa questão da asa no sentido de preenchimento, né? A gente começa a ver que a gente está se preenchendo, a gente está percebendo que a nossa alma precisa se preencher. Então, a asa, além de dar a intenção de ação, né, de continuidade, que a asa ela serve para movimento, percebê-la preenchendo essa cor, né, a cor rosa que me representa, né, e a cor azul que representa o Epson, ver que isso tá preenchendo é como dizer da nossa alma, a gente quer preencher a de vocês e a gente também está se preenchendo ao mesmo tempo, né? A partir do momento que a gente está passando as coisas aqui para vocês, a gente também tá se preenchendo e também tá buscando preencher vocês. Isso até volta à questão do nome angélico, né? A gente quer ser como Santo Tomás, ser úteis, sermos úteis para vocês, né? Levar vocês a esse preenchimento. E aí a gente volta para a asa de novo. Preencher-se seria essa questão da cor. Preencher a nossa alma. Eu vi a asa como uma alma. Sim, eu também vejo assim. É porque essa questão do preenchimento, se você olhar, né, o desenho da asa, ela tem uma parte da cor, mas uma parte está em branca. E eu tinha a possibilidade de estar botando ela totalmente preenchida, mas uma asa saiu preenchida e a outra não. E a gente ficou, né, como que a gente vai colocar? A gente vai colocar As duas ficaram bem decidiu, bonitas até, né? Mas me as deu duas essa ficaram bem. impressão de preenchimento, foi bem legal, porque enquanto a gente está aqui na Terra, a gente está em movimento. Então, perceber que aquilo ali ainda está sendo preenchido nos faz querer mais. Uhum. Bom, mas é isso aí, né? Tá explicado o nome Podcast Angélico e também tá explicado aí a nossa. Eu posso considerar como logo, uma arte, enfim. E essa é a nossa intenção. Bom, e aí já falando, né, sobre o próprio preenchimento, né, a gente vai estar conversando hoje um assunto muito interessante, que ele requer, né, um aprofundamento muito maior do que a gente vai introduzir aqui nesse episódio. Mas eu vou deixar a cargo da Dani dizer o que é, mas tem a ver com esse preenchimento, né? Mas, Dani, me diz aí, né, dizer para quem está ouvindo, né, qual é o assunto de hoje, e como que a gente pode ajudar as pessoas mediante, né, o assunto de hoje. Esse assunto surgiu muito pela muita procura que acontece com nós psicólogos, né? De saber, mas como que eu posso vencer tal coisa? Como que eu posso... A gente fala, existe o vício, né? Vício da alma, né? Vício em paixões. E aí as pessoas ficam falando assim, tá, eu tenho isso, legal. Eu sou impaciente, legal, tá bom, acontece. Mas como que eu posso vencer isso? Então é isso que a gente quer trazer hoje para vocês. Entender o que é o vício, entender o que é uma virtude, né, que é o contrário do vício, e saber como você pode trabalhar para sair disso, né, desse looping, porque o vício acaba virando um looping, né? Então, assim, enquanto as virtudes elas nos propõem uma ordem, né, uma ordem na nossa vida, uma ordem na nossa alma, o vício é aquele que nos propõe uma desordem. Então a gente está, né, exatamente na desordem quando acontece o vício. Todo mundo tem vício em alguma coisa, porque ele começa como? Com os maus hábitos, né? O que tu acha, Epson? Uhum. Então, tá ouvindo, né, você falar, a gente... Eu sempre começo sobre esse assunto
E hoje eu ia dar uma formação sobre isso numa, num grupo de jovens, assim, né, numa igreja. Só que a igreja acabou, assim, fechando, né, o, as atividades pastorais por conta, né, das questões dos casos e tal, essas coisas, né? Assim, da E, pandemia, né? né, da pandemia mas vai acabar ficando pra semana que vem, porque o padre mesmo assim liberou, mas aí ficou em cima da hora. Uhum. E assim, mas a explicação que ia dar lá, a fala que ia dar lá, eu vou dar aqui. Que é essa questão de vício e virtude, a gente pode ter uma certa tentação, sei lá, um declínio, perdão, uma inclinação a achar isso de modo errado, de que a gente, o próprio profissional psicólogo, né, quando vem falar sobre isso, estaria, de uma certa forma, agindo como Um moralista. conversor. Tá Essas querendo te coisas. converter. Querendo te converter. E, e assim, não é desse jeito. Por quê? Porque vamos. Acho que já tinha iniciado fala sobre isso no segundo episódio, agora eu vou falar mais profundamente. Por que não é isso? Porque quando a gente vai para a ciência da medicina, por exemplo, isso eu ia fazer essa dinâmica, né, com as pessoas, e eu ainda vou fazer lá. Ia perguntar assim, né? Me fala uma atitude que faria mal pro seu corpo. Vamos lá, fumar. Né? Aí, por isso que eu tô falando da medicina, né? A medicina vai falar o porquê. Certo. Né, fumar daria complicações no seu pulmão, tal coisa assim, as toxinas e blá blá blá. Fumar, né, seria algo ruim para o seu corpo, para o seu pulmão, especificamente para o seu pulmão. Logo também depois da sua circulação e tal. Então, você está dando uma atuação, né, você está atuando de modo nocivo para o seu corpo. Você está inalando toxinas no seu corpo. E acho muito interessante, né, que sobre essa questão de fumar especificamente, teve uma pessoa que, uma amiga mesmo, tá? Não foi paciente, nada não, uma amiga mesmo. Um dia falou assim pra mim, que ela tinha parado de fumar e tal. E ela falou assim, e eu perguntei pra ela, mas né, por que você fumava? Por que você fazia isso, né? E ela falava que fumar te dá uma ideia de que você está fazendo alguma coisa. A pessoa fica de uma certa forma viciada em fumar, porque enquanto ela não conseguia ficar quieta, acender, pegar o maço, acender um cigarro, dava esse Uma entendimento que impressão estava de fazendo ação, alguma né? coisa. É um vício por uma ação, sabe? Isso é interessante, Uhum. de trazer isso já pra cá, assim, A gente dentro podia até do assunto. discutir isso depois, né? É. Dentro desse assunto dos vícios, assim. E ela faz acompanhamento psicológico e ela conseguiu parar de fumar. Mas foi difícil, talvez. Não era nem a questão de um prazer, se o cigarro dava, alguma coisa assim. Mas tanto que ela não gostava nem do cheiro, nem de nada, mas era de fazer alguma coisa. E tantos vícios existem, né, porque a gente não consegue contemplar algo, contemplar o sofrimento, contemplar o porquê de alguma coisa, o sentido daquilo, e a gente tem que ficar dando de uma ativista, né, pra cima da gente, né, e ficar fazendo alguma coisa, tem que fazer, enfim. Então o cigarro acabaria Isso sendo aí. isso. Enquanto algumas pessoas não conseguem relaxar, né? Você disse que ela é bem agitada e tal. Às vezes a pessoa não consegue relaxar e aí o fumar te deixa parado e ao mesmo tempo com uma ação, né? Então Sim, ela, de certa forma, relaxa ali e, sim. e fuma, né? Tá mexendo a mão com alguma coisa, com algum foco ali. Então perceba aqui na nossa explicação, era para ser um parênteses, mas vai acabar sendo o texto principal mesmo. Perceba já na explicação que ao mesmo tempo, né, que esse ato de fumar estava danificando o seu corpo por conta das ciências da biologia que a gente vê, mas de uma certa forma também estava danificando, deformando a sua alma, porque a sua alma não conseguia
até Ter então, controle, né? ter o controle sobre a sua vontade, que estava viciada em fazer isso, no caso era fumar. Aí vem a primeira fala: ah, vocês estão sendo moralistas e tal, coisa assim. Olha, se você quiser fumar, fume. Eu não vou tirar o cigarro da sua boca, porque você é adulto, você não é criança, eu não vou ficar fazendo isso, entendeu? Mas, se alguém Faça isso apresentar. consciente, né, da sua própria vontade, né? Você vai fazer uma coisa consciente. Consciente é só isso mesmo. Então, aí a pessoa fala assim: ah, mas isso tá me atrapalhando, né? Isso não tá me ajudando. Aí a gente vai apontar: olha, né, essa questão, cigarro. E assim, o cigarro, tô falando de cigarro, mas assim, não é nada, o episódio não é voltado contra o fumar, não, mas é porque existem várias outras coisas, né, que entram no É lugar um desse cigarro exemplo, aí. né? É só uma espécie de um exemplo. Então, então, nesse exemplo aí da minha colega, né, e ela vencendo isso, trouxe uma virtude, né, foi uma força de sua alma de falar assim: não, vou parar e eu vou tomar controle de mim. E essa questão do controle de mim tem sido muito confundido com uma liberdade extrema, né? Aí eu sou livre, mas muitas pessoas colocam sua liberdade dentro de uma escravidão. E ela não consegue dizer não para fazer outra coisa. Aí ela vai fazer: não, mas eu quero ficar fazendo a mesma coisa sempre. Eu sou livre, eu quero ficar fazendo a mesma coisa sempre. Uma coisa que traz deformidade ao seu corpo e também à sua alma. Mas aí, se você fizer uma leitura, né, um pouco mais da razão, você vê que ela está, né, enfim, se trancafiando, né, dentro dos seus Sim, ela vícios. tá sendo prisioneira, né, do mau hábito, né? Mas é justamente assim, conforme a gente cresce, né, a gente vai adquirindo os hábitos em si, né? Às vezes são bons hábitos, às vezes são maus hábitos. Desde pequeno nós vamos sendo moldados a isso, né? Uma criança que só consegue as coisas se gritar. Então, toda vez que ela gritar com o responsável, ela consegue o que quer. Essa criança, todo dia, vai repetir esse processo. Vou gritar e vou conseguir o que quero. Ah, não quero comer? Vou gritar. Ah, eu quero aquilo? Vou gritar. E aí ela vai conseguindo o que quer. E conforme o tempo vai passando, isso vai ficando cada vez mais enraizado. E aí que a gente fala que acontece os vícios, né? Os maus hábitos. A mesma coisa acontece com relação aos bons hábitos, às virtudes. Uma criança que toda vez pede por favor, todo dia, fala assim, senhora, não senhora, né? Todo dia ela faz isso e aí ela consegue o que quer porque está agindo de forma, né, educada. Essa criança todo dia vai repetir isso e conforme o tempo passa, isso vai se tornar um hábito. Porque todo dia ela está repetindo isso. E é assim que acontece o vício e a virtude. Se todo dia você repete um hábito e chega um momento que você fica com aquele vício, né? Tipo, todo dia você tá irado, tá nervoso, né? Tá impaciente, irritável. Todo dia isso acontece. Como você quer mudar da noite pro dia, né? As pessoas às vezes chegam na clínica e querem mudar da noite pro dia, mas é um negócio que vem desde criança, ou desde a adolescência, ou desde um ano, né? Desde muito tempo, um hábito. Não se muda da noite pro dia. Pelo contrário, bons e maus hábitos só acontecem com bastante vontade. Com bastante vontade. Então, o que acontece? A pessoa ela tem que buscar fazer isso todos os dias. Ela vai cair, vai ter dificuldade em alguns momentos, mas ela vai levantar e vai tentar todos os dias vencer determinado vício. As escolhas que fazemos, as oportunidades que temos, né? A vida que temos, os lugares onde vamos, tudo isso vai determinar o que nós somos, né? O vício que temos, a virtude que temos. Então, todo dia a gente tem que alimentar determinado hábito. Em vez de determinado hábito, determinada virtude. Em vez de alimentar determinado mau hábito, determinado vício. E a gente. Ah. Não, pode falar. Não, é porque isso me fez lembrar da questão dos vícios capitais, assim, porque posso explicar. A gente
aí pode vir, né, até mesmo autores, psicólogos, professores, assim, discordar nessa nossa fala, né, sobre a questão dos bons hábitos, essa questão dessa fala, né, entre dos bons hábitos e maus hábitos, né? Mas é por isso que comecei a falar sobre essa questão do corpo, porque se a alma é o princípio da vida, isso dentro do entendimento da filosofia aristotélica e atomista também, se o próprio corpo há algumas atitudes que são danosas ao nosso corpo, se eu aqui topar meu dedo mindinho do pé, entendeu? Em alguma quina de alguma coisa não vai doer, como já aconteceu várias situações. Acho que Pra todo gente, mundo aí já deve ter batido o dedinho em algum canto. Pois é. Se eu bater o dedo assim, vai doer. Porque na alma não tem coisas que você faria alguma coisa do gênero e não doeria na alma. Com certeza existe isso. Com certeza na alma, ainda mais que ela é o princípio da vida, existem atitudes, hábitos que nos fazem mal, deforma a alma, tira a sua expressão, faz ela ficar deformada. Então, a gente tem que entender que há uma ciência, um discurso sobre a alma que nós devemos entender que são balizas, que nos devem, assim, fazer caminhar para um caminho mais da luz, um caminho mais são realmente. E quando a gente fala são, não é ter ser santo exatamente, com a igreja católica, essas coisas, não. Ser mais são pessoas mais sãs, de consciência sadia. Sim, consciente do que E tá fazendo, né? Com controle do que faz. com controle com o que faz, com bom retorno daquilo que faz. Isso pode ser um tanto subjetivo? Até pode. Só que existem coisas que não tem como escapar. E aí a gente traz, né? Tô até pegando aqui o livro, né? E a gente traz a questão dos vícios capitais, né? Que próprio o Martinha Chavarria vai falar, né? Assim, esses vícios capitais, né, entendidos, né? Como pode ser entendido como os pecados capitais e tal, tradicionalmente, né? Como a gente já conhece. Isso é uma, entre aspas, uma descoberta, mas era para ser algo super avançado, né? Só que a gente acaba esquecendo isso, não dando importância, como se fosse uma fábula, né? Os vícios capitais, né? Como se fosse uma historinha para ser contada e assim não ter o porquê disso, né, o Dani? Mas a gente está Verdade. dizendo aqui que há algo, né, na alma que, ao a gente fazer, a gente está acabando nos prejudicando, entendeu? Sim, vai aquilo da ordem e desordem, né? Que a gente falou no começo. É justamente assim, né? Eu tenho até um exemplo aqui que eu posso dar, porque às vezes a gente acha, eu fiquei nervoso uma vez, isso aí já me torna uma pessoa com um vício na ira? Não, não exatamente, né? Uhum. Porque o problema é a soma disso, né? A gente fazendo isso frequentemente. Frequentemente ao ponto de se tornar um hábito. Isso que a gente tem que evitar. Eu vou dar um exemplo de uma casa, né? Eu sou mais voltada para essa questão da casa, vou usar esse tipo de exemplo. Uma casa, ela não está em desordem, com uma almofada um pouco fora do lugar, com um prato na pia. Não, ela vai estar desarrumada quando se acumula almofada fora do lugar, espalhado pela casa toda, e muitas louças na pia, né? É assim que vai estar em desordem. Não é tipo, tem um prato ali e uma almofada fora do lugar. Isso a gente conserta. Isso dá para consertar facilmente. Agora, a almofada, muitas almofadas pela casa inteira, ou então muitos pratos na pia, isso vai demandar tempo para ajeitar. Demanda tempo e paciência para ajeitar, né? Demanda vontade. Com vício é semelhante. Não é um momento de irritabilidade ali, né? Ou um momento de vaidade aqui,
Não é isso que vai te fazer uma pessoa nesse vício. Não, isso aí é tão frequente, que é difícil até de mudar. Que você tem dificuldade de largar. E aí você precisa de tempo para mudar. Não vai mudar no dia que você falar assim, eu não quero mais isso. Não é assim. Só vai mudar como? Depois o Epson pode até confirmar comigo. Só vai mudar através da vontade e da persistência. Todo dia você indo com a virtude contrária a esse vício. Por exemplo, se eu sou muito irritável, né? Se eu tenho uma irritabilidade muito forte, muito alta, todos os dias, como que eu vou combater isso? Com paciência. Mas se é a virtude contrária, né? E eu tenho dificuldade de chegar lá, como que eu vou fazer? Eu vou chegar a ter paciência? Em pequenos detalhes. A gente começa do baixo. Assim como você começou o vício do baixo, né? Com uma loucinha ali na pia, com uma almofadinha, você vai começar a paciência do baixo também. Como? Alguém olhou torto pra você, né? É uma coisa mais simples, não te xingou, não fez nada. Você vai ignorar. Então você vai fazer exatamente o contrário. E essa coisa do pequeno, né, é muito interessante porque isso até me fez pensar um pouco da questão dos escrúpulos exagerados, né, quando a gente tem alguma coisa assim fora do lugar, a gente fica mais concentrado naquilo e acaba fazendo nada, né, de bom com a gente mesmo, né, fica muito concentrado na coisa fora do lugar, né? Mas isso é até um parêntese, algo que a gente... E é como se a gente potencializasse, né? Até, né? Por exemplo, quando a gente tem que você falou aí, o escrúpulo exacerbado, né? Muito escrúpulo. A gente pensa tanto nisso, que parece que a gente vai cometendo cada vez mais, porque a gente tá focando demais nisso. Sim, com certeza. E a gente acaba ficando, né, reféns da nossa consciência que está ligada ainda de uma certa forma viciada, né, de ser ultra zelosa, né? Mas aí você também tem a situação do fazer pequeno, né? Porque eu lembro da primeira vez que comecei a correr, né, eu já estava assim ficando acima do peso, minha pressão, né, minha PA, né, minha pressão arterial estava ficando muito alta, assim, tipo, muito alta não, mas meu padrão estava alto, eu tava, sei lá, ficando... Não estava na normalidade, né? 14/9, enfim, essas coisas. E assim, eu estava realmente, assim, não obeso, não cheguei a ser obeso, mas eu tava ficando mais gordinho, né? E aí eu falei assim uma vez, cara, eu vou quebrar com a minha preguiça, eu vou quebrar com esse mau hábito, assim, de ficar muito parado. E eu sou uma pessoa, assim, muito explosiva, né? E eu decidi, assim, eu tava mal na alimentação, eu tava comendo mal, ficando parado. E aí foi muito emblemático, foi um dia que eu tava frio pra caramba, era o inverno, e eu tinha saído da missa, e aí eu parei o carro assim na praia, eu falei, cara, eu preciso correr. E aí eu meti uma corrida assim de... Do nada, 300... assim, depois da missa? Do nada, foi do nada. Eu meti uma corrida de 300 metros, assim, mas eu cansei tão rápido, e assim, e tava até garoando, mas eu cansei tão rápido naquela corrida, mas tipo assim, eu falei assim, cara, esse vai ser meu início, entendeu? Vai ser o meu início. Eu me senti bem depois, quando voltei pra casa, tomei banho e tal, vai ser meu início. E aí depois, né, dia após dia, eu fui ampliando, até, assim, me encontrar um ritmo bacana de, no máximo, correr. Tem até amigos meus que podem zoar, né, porque correm muito mais do que isso em questão de distância, mas, sei lá, correr até 3 a 4 a 6 quilômetros, né, então, pra mim, tá bom. Sempre ficou bom essa distância, né, de quanto correr. Mas, né, quem não consegue... Pra mim tá mais que bom, né? Porque eu acho que nem 1 quilômetro eu consigo fazer. Isso aí vai depender da disposição, né, de cada um. Mas, uma pessoa que consegue lidar, né, com 10 quilômetros, ela teve que começar lidando com 500 metros, né, com podemos dizer até antes, né? Ela teve que começar dando seu primeiro passo ali na primeira infância ali, né? Quando bebê.
Então, assim, a É gente verdade. começa bem pequeno, a gente começa com um primeiro passo bem pequeno. E é É. isso que às vezes a gente esquece. Porque a gente vê as pessoas, né? Tipo, você falou, meus amigos correm muito mais. Às vezes a gente vê aquela pessoa correndo 10 quilômetros, mas ela começou bem pequeno. Todos nós começamos bem pequeno, para tudo. Para adquirir uma virtude, até para adquirir um vício, a gente começa bem pequeno. E essas coisas vão somando. Com o tempo, a gente melhora. Ou piora, né? Dependendo da escolha que fez. Uhum, justamente. Então, a gente tem esse. Acho que, né, para introdução, né, desse assunto, a gente conseguiu dizer assim para, né, dentro desse episódio, que a alma, né, há coisas nesta alma que é necessário, que traz força para ela. E aí, assim, em outros episódios, nós iremos falar, né, das virtudes teologais. Talvez, Dani, a gente, né, separe, faça uma sériezinha, né, de virtudes, falando, né, das virtudes cardeais, né, cada uma delas, e aí depois destrinchando, né, as virtudes medianas, né, que dá o meio do caminho para elas, e assim também Sim. sobre os vícios, né? Porque eu estava aqui Acho com o livro. ótimo. Acho que a gente até pode iniciar uma série separada só pra isso, uma playlist, sabe, separada só pra isso. E Pra assim, explicar o que é virtude, né? Existem tipos de vício, né? Tem o vício que é por excesso e vício por deficiência. E a virtude, ela tá ali, na mediania, no meio. Então, é justamente. tentar trazer essa compreensão para vocês. Até porque pra gente vencer alguma coisa, a gente tem que entender essa coisa, né? E aí eu tô até com um livro aqui do Chavarriana aqui na minha frente, e assim, a gente tem né, que eu fiquei na vontade de falar as enfermidades assim da alma, né, os vícios da alma. A gente pode elencar aqui a soberba, a tristeza, muito relacionada à inveja, com o vício da inveja, o temor, aí que ele vai falar também de alguns transtornos da agressividade, a avareza, alguns transtornos alimentares, como a gula, a bulimia, desordens sexuais como a luxúria, perversões sexuais e tal. Então, assim, existem esses vícios, né, capitais que nos dão deformidade, assim, na alma. E a gente acaba colocando as coisas fora de ordem. E, Sim. e é muito importante, assim, colocar as coisas na ordem. Acho que para finalizar esse episódio, foi algo que eu vivi essa semana. É muito simples. E foi até uma intervenção que eu fiz dentro de terapia essa semana. Mas assim, foi uma viajada, mas ainda tá no ponto. Que foi assim, eu estava cozinhando, eu estava fazendo um macarrão lá com camarãozinho, né? Acho que foi na quinta-feira, não sei. E aí, assim, uma panela lá tava pra degelar o camarão, né? Colocar o camarão na panela assim, botar água pra ferver e sair aquele gelo lá do camarão. E Uhum. uma outra panela tava pra fazer também ferver a água pra colocar o macarrão ali dentro pra amolecer o macarrão. E aí tinha as tampas, né, de cada panela. Só que na hora de você fazer assim na cozinha, né, eu acabei esquecendo um lugar onde estava uma tampa. E aí eu coloquei a tampa maior da panela do macarrão, que é maior, na panela do camarão. E aí depois eu achei a tampinha, a tampa menor Uhum. da panela do camarão. E assim, eu sem pensar, né, fui colocar a tampa na panela maior, né, e não cabia, né? Quer dizer, olha, cabia até demais, né? Desculpa, eu falei errado. Cabia Sim. até demais, né? Ela não conseguia preencher a panela. E assim, eu sei que o ser humano é muito mais complexo, né, do que tampas e panelas. Mas existem coisas que nos colocam em ordem. Existem coisas que a gente vê na natureza, a gente vê nas ferramentas,
que algo foi feito para se encaixar. Uma tampa de panela foi feita para se encaixar na circunferência matemática do raio lá, matemático exatamente naquela tampa que foi feita para isso. Né? Então o ser humano foi feito para algumas coisas, né? Foi para uma finalidade, né, de alguma coisa. Isso é muito sério, Sim. porque eu lembro, isso no primeiro episódio nosso, né, eu tinha feito uma crítica, né, algumas filosofias, algumas filosofias que acabam atrapalhando, ao meu ver, o agir do psicólogo dentro da própria academia. Eu lembro de uma professora que, assim, era seguidora, né, de umas filosofias muito desconstruidora das coisas. E ela falou que tinha um exemplo lá de um aluno que tinha dado, assim, enfim. O negócio é o seguinte, um dia ela estava em casa, a pessoa estava em casa, e a TV era TV parabólica, e assim, o programa saiu do ar, a TV saiu do ar, e aí ficou lá aquele chiado na TV. E aí ela se questionou assim, mas poxa, por que a gente acha estranho, né, um chiado numa televisão? Por que não dá para assistir uma televisão com chiado? Não dá para gostar da quê? televisão? O chiado justamente foi isso. Por quê? Porque a gente coloca as coisas, né? Porque tem que ter uma ordem de uma certa forma um pouco opressiva, de que a gente, né, não dá para o chiado na televisão, aquilo não fazer sentido para alguma coisa. Eu na aula interessante, fiquei... bem esquisito isso, né? Porque até um animal irracional se incomoda com isso. E aí eu fiquei olhando assim, né, eu tava na aula e falei assim, que viagem, meu irmão. Mas assim, e quando eu vi esse exemplo, e vivi esse exemplo aí lá da cozinha, das panelas, eu lembrei disso. E eu fiquei assim, cara, mas não, as coisas têm uma ordem. A TV ela não foi feita para ficar chiando. Ela foi feita para captar imagens de alguém que está transmitindo e dar essa imagem para você, né? Uma imagem que tem uma mensagem. Sim, uma comunicação, transmitir uma linguagem ali, né? Um sinal, não um chiado. O chiado não é uma linguagem. Não tem comunicação ali. O chiado é justamente uma falta de linguagem. Assim como os vícios, né? É uma falta de bem, uma falta de força da alma. O vício não é uma força em si mesmo. A gente aprende isso dentro, né, da psicologia atomista, da escolástica, que o mal não é um mal em si mesmo, ele é uma ausência de bem. Então, o vício é um sofrimento, gente. É um sofrimento. Não é algo, eu faço porque quero, porque eu gosto. Eu gosto de ser irritável, eu gosto de ter muita vaidade, né? Não é algo normal pra gente. A gente não foi feito pra isso. E a gente nem precisa ficar falando só de humano, sabe? Até os animais. Quando os animais têm algum vício, alguma coisa ruim no hábito deles, eles sofrem. Um animal irritável que briga com um cachorro, que briga com qualquer outro cachorro, esse animal sofre, ele tá o tempo todo sofrendo, com medo, né? Geralmente o animal agressivo é porque tem medo, né? Ou porque se acha demais e não consegue fazer amizade com outros animais. Então você vê como um animalzinho assim sofre. Imagina um animal que fica latindo o dia inteiro. Esse animal tá sofrendo. E nós, humanos, que somos racionais, né, somos bem mais complexos, nós não vamos sofrer com um vício? É um sofrimento. É um sofrimento. Aliás, isso me fez pensar de não querendo até desfazer das suas colocações, né, Dani? Mas até uma espécie de uma errata do episódio passado, mas não é uma errata em si mesmo, porque poderia ficar ambíguo, né? Quando eu falei lá o exemplo do Rei Leão, a gente tá falando de animais, né? Eu falei de que é uma alma intelectiva em composto com o corpo animal. Mas, assim, no episódio passado, né, eu falei do animal irracional, né? Que aí não tem como. Aí você dá uma razão, né? Dá a razão, dá a faculdade de dar razão pro animal lá, que é o
do Rei Leão lá e tal, coisa assim, os animais, né? As fantasias. Ah, Isso sim, sim, sim. isso sim que é fantasioso. Né? Mas porque nós temos um corpo animal. Até E, porque, assim, o Rei Leão é uma fábula, né? Colocar né, humano não é normal, né? A gente não vê um leão humano. justamente. Então, Sim, fica assim, ambíguo, é. fica ambíguo. Mas nós temos a base animal, nós temos corpo animal e, infelizmente, né? A gente pode até ser um outro assunto também para um outro podcast de falar mais uma área mais acadêmica, né? Sobre como as ciências, né, da biologia e da psicologia foram se perdendo, né? Essa questão da alma, da força do homem, a alma intelectiva, aquilo que faz bem, o espírito do homem, né, aquilo que faz bem para o espírito do homem, e ele buscar as suas virtudes, e enfim, e o prazer, né, físico não é o rei, né, das nossas vidas. Ele pode acontecer quando a gente está buscando as virtudes, né, mas o prazer, o deleite, a felicidade espiritual é algo muito mais além, né, do que o prazer físico. E deve controlar os prazeres físicos, porque, enfim, existem tantos transtornos e vícios, né, por conta de prazeres físicos, que se a gente listar aqui Verdade. nos códigos, né, de psicopatológicos, né, de DSM, CID-10, essas coisas, né, CID-10 é o nosso, se não me engano, então a gente vê um monte de coisa, né, a gente vê um monte de transtornos assim, psiquiátricos e tal, porque pessoas que não conseguem, né, estancar essa busca por um prazer, né, físico. Então não é nada, não é contra exatamente o prazer físico, mas a gente tem uma leitura que critica as desordens, colocar uma coisa na frente da outra, agir uma coisa na frente da outra, sendo que o ser humano foi feito, né, para ter uma felicidade espiritual, um deleite espiritual. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, Dani, dá a ideia que a gente vai aqui começar uma pregação, falar... Sim, é o Mas, gente, moralismo. moralismo, né? Isso que você falou, assim, é até interessante você mencionar, né, voltar a esse assunto, porque não é só, tipo, o cristão que fala sobre virtude. Se isso não fosse tão importante, ele não se repetia em tantas sociedades, né? A gente Isso vê que eu ia isso se falar, repetir, sociedades orientais, assim, existe né? tanta coisa É falando muito sobre a comum. perfeição. Se você olhar eu quase cheguei a ler um livro desse, mas se você olhar um treinamento, como era na época dos samurais, assim, cara, uma coisa que levava muito à perfeição. E, assim, o samurai é o Nido, né, o caminho do equilíbrio entre o intelecto, de você ser um homem que busque sobre boas culturas, saiba escrever bem, ler bem, mas também você lá na hora da batalha, você agir com perfeição na hora da batalha, preciso. E você buscar, né, uma perfeição, ainda que seja um pouco na dualidade, mas você buscar uma perfeição nesses dois. E colocando as coisas em ordem. Primeiro você vai adquirir virtudes por meio do intelecto, e depois você vai lá praticar essas virtudes nas suas ações corporais, tendo controle de si e tal. E uma parada que, tipo, Sim. tá lá longe, do outro lado do mundo, né? Enfim. E uma alma em desordem, né, é uma fraqueza. E lá eles não toleram, não dava pra ter fraqueza, né? Era um samurai, é um guerreiro. Ele precisava ter força. Precisava ter força. E aí a gente abre espaço para a virtude da fortaleza, da magnanimidade. E aí a gente poderia, né, gravar, né, outros episódios para falar especificamente só dessas virtudes e se concentrar, dando vários exemplos, explicando, né, e tal. Mas, Dani, eu acho que a gente, né, falou bastante sobre, já deu uma introduzida Sim. bacana sobre A isso. gente pode falar mais depois, assim, que se vocês tiverem algum interesse em algum assunto, manda pra gente, né, que a gente vê aí de trazer pra vocês sobre os escrúpulos, né, que o Epson trouxe hoje. Se vocês tiverem interesse, falem com a gente vai tentar sempre trazer bons assuntos e assuntos contemporâneos aqui pra vocês. Isso mesmo. E a gente agradece aqui a participação, agradeço a participação da Dani e também a audiência de vocês nesse episódio. Então a gente encerra por aqui e até o próximo episódio. Até o Dani. próximo. Tchau.
Até a Tchau. próxima. Tchau.